Eu acho que das mais polêmicas são Batalha e Zaratio, né? Batalha e Zaratio saem para o Atlético perdendo pro mercado argentino, né? Que é um mercado economicamente 100 mil vezes muito mais fraco, inferior, né, ao brasileiro. Inclusive, e saindo por valores muito abaixo. Isso que eu ia falar, muito abaixo. Surpreendeu muito a saída do Batalha por um milhão de dólares. $1 milhão. A gente não tem informação, eu não tenho informação precisa, não tô lá dentro do Atlético, não sou jornalista e cobro Atlético, então não tenho informação. Mas por tudo que eu vi, me parece que foi um desejo dos dois. Sim. Os dois quiseram sair. Sim. O Batalha não tinha, parece, um bom relacionamento com... isso foi o que surgiu na imprensa. Eu estou relatando, vendendo o peixe que eu comprei. Ele tinha um problema de vestiário grande, inclusive brigando com o Hulk. Teve um episódio dele com o Hulk dentro de campo também. Eu acho que o Hulk é uma figura muito chave nessa história, porque o Hulk é um cara muito família, muito vestiário, um cara muito... talvez pode ter um dedinho dele ali, olha, se ele quer ir, vai. Eu acho que houve uma concordância com o Atlético em liberar os dois, mesmo perdendo dinheiro. O Zaratio é um jogador que vem de um histórico de lesão absurdo. Absurdo. Não sei se o Atlético teria, né? E desde o ano passado... O Zaratio já tinha falado que não ia renovar com o Atlético tenta a renovação desde o ano passado e não conseguiu. Então, assim, já eram anunciados. E jogador que quer ficar insatisfeito, e é o que eu acho vamos ser sinceros, é preferível ir mesmo. E o que eu acho muito estranho é isso, porque o Batalha, claramente, ele não queria ficar no Atlético. Claramente, ele forçou a saída, ele queria ir pro Boca. Ele chegou hoje lá na Argentina, já deu uma declaração que vivia momentos difíceis. Ele fala isso, vivi momentos difíceis. Tô muito feliz de estar aqui, só quero conhecer meus companheiros, começar a trabalhar. O Zaratio claramente também não queria ficar no Atlético, então a impressão que passa é que tem alguma coisa estranня, né? O ambiente tá meio o ambiente não tá legal. Né? O que justifica, em parte, o desempenho do Atlético ano passado. Sim. Nós, no início do ano aqui, nessa mesma mesa, colocamos o Atlético como um dos lá em cima. Uns 4 lá em cima. Sim. A gente colocou. O Atlético tinha um elenco ano passado, no início do ano passado, um elenco para brigar por coisas melhores. Uma Libertadores direto, né? Um 5º, 6º lugar no Brasileirão. Até brigou, né? Mas chegou. Apesar de chegar na final da Copa do Brasil e na Libertadores, o Atlético tinha um bom elenco. Mas... alguma coisa não funcionava ali dentro, né? Então, pode ser. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. E assim, são, principalmente os Batalha, eu acho que é uma saída que o Atlético sente muito. É um cara que assumiu a posição de zagueiro, mas fazia o volante de natureza. Sérgio Ramos para poder... Isso do Sérgio Ramos é uma loucura, né? Loucura. Mas era capitão do time em alguns momentos, é um cara de liderança. Tem gols importantes, né, contra o São Paulo. Tem gols importantes no Atlético, é um cara que dá pra ver que ele é presente dentro de campo, ele é um cara que gosta de vencer e quer vencer, né? Então eu acho que o Atlético perde muito com a saída do Batalha. E aí, apesar de que eu acho que ele jogava na posição errada no Atlético. O Milito inventou ele na zaga. Ele era um excelente meio-campo. Eu acho que ele era um excelente zagueiro também. Não sei se na zaga ele era tão eficiente quanto era no meio-campo. Fez excelentes jogos no meio-campo. A invenção do professor Pardal Milito, que não deram certo, né? E a questão do Zaratio, eu vou muito nessa linha também, que é um baita jogador, mas é um cara que você não consegue contar, né? Quando chega numa final de Libertadores, não tá numa final de Copa do Brasil, não tá. 6 meses machucado, volta, 2 semanas machuca de novo. Tem um porém também, né? O Atlético vende ele num preço extremamente baixo. Eu acho que o Atlético é muito pouco pulso firme, assim, nesses momentos de negociação. Tanto que eu li agora, né? O Atlético tá próximo de fechar com o Júnior Santos. O Botafogo lançou o verde assim e falou assim: então eu quero o Scarpa. Foi o que eu li ali no Twitter. Aí eu tô até cumprindo o meu papel de jornalista igual um bocó aqui, que eu não sei a verdade, mas o que eu li foi que o Botafogo inicialmente pediu o empréstimo do Scarpa mais 8 milhões de euros, que é o valor que o Atlético vai pagar pra passar. Então, assim, parece que o pessoal já tá testando já a diretoria, mesa, sabe? Né? Tá falando assim, tô vendo que vocês são bobos. Mas a questão do... A gente pode tentar entender. A gente não vai entender, mas tentar entender a gente pode. A questão do Batalha e do Zaratio, os valores baixos, pode ser o preço de um bom ambiente. A gente não sabe. Mas será que era eles que estavam fazendo o ambiente ficar ruim? Não sei, mas se a saída dos dois gera um bom ambiente, gera uma coisa saudável para um ano melhor, para um ano pelo menos mais tranquilo,
que dê paz para os demais jogadores e para a comissão técnica trabalhar, a gente não sabe. Se eles eram os responsáveis, às vezes não. Acho que não. Às vezes não eram Até os porque culpados. a gente vê muito Scarpa e Hulk ali, um bicando com o outro. Eu acho que é um ambiente geral. Eu acho que tem mais coisas, mais elementos nessa história, porque tudo bem, o Atlético pode não ser um primor de negociação nem nada, mas hoje são todos profissionais, cara. Esses caras são muito bem assessorados. O Vitor, mesmo sem experiência, tem lá o telefone dele, o Rodrigo Caetano, que se ele pegar vai atender na hora. São todos bem assessorados. Precisando de fazer mais isso, então. Mas eu não acredito que seja. Eu não acredito que eles tenham saído por uma incompetência do Vitor. Sinceramente, num time atual, eu não acredito. O Atlético estava numa sinuca de bico. Eram dois jogadores que não queriam jogar. O Zaratio ou era vender ou deixava ele... Ia sair de graça? Boiando aí. Ia sair de graça. Qualquer coisa que tivesse agora é lucro. E o Batalha é um cara também, que forçou se eu não a me saída, engano, também estava com contrato, eu não sei se era... Acho que fechava também em 2025. Eu acho que era o final desse ano. Os dois seriam de graça, eu acho. Né? Mas do mesmo jeito, eu acho que dá pra negociar valores, assim... Porque é muito pouco mesmo. Eram titulares, o Zaratio não, mas assim, se a gente pegar o Zaratio em condições normais, são dois titulares absolutos do Atlético. E foram vendidos a preço de banana. Eu vejo mais nessa linha também. É claro que não faz sentido você segurar um jogador que não tá satisfeito ali, que não quer ficar ali. No caso do Zaratio tem essa questão física aí. O Batalha ainda agregaria muito tecnicamente, mas se ele não quer ficar, paciência, né? Também não dá pra segurar um jogador que não quer ficar. Mas realmente assustou muito em relação aos valores, porque assim... a gente falou em relação aqui à moeda argentina, brasileira e tal, é muito grande, né? A diferença. O Brasil tem um poder de compra muito maior do que a Argentina. Me pareceu, aí eu tô falando completamente por fora, não tem informação de nada. Mas assim, essas informações que saem a respeito do fato da dívida do Atlético crescer, que era 1,3, já tá 1,4, de que a venda do Paulinho, teoricamente, foi para contratar jogador... Só que é um problema maior do que isso. Cara, me passa uma sensação de um... do Paulinho não, mas assim, do Batalha para uma venda meio desesperada, assim, sabe? De um dinheiro rápido, sabe? Que o Atlético tem um desespero ali que eu acho que tem que ser falado. Tá muito crítica a situação financeira do Atlético. Não faz muito sentido, Davi, porque se fosse um dinheiro tão desesperado, não seria 1 milhão. O Atlético colocaria ali 5 milhões, procuraria outro clube para comprá-lo. Claro, mas... Não sei se mas assim, se isso... poderia ter feito uma não faz negociação muito um pouco melhor, eu sabe? acho que poderia. $1 milhão, ficou baratíssimo pro Boca. Pro cara que vai jogar, vai chegar lá e vai jogar. Não, ele vai ser titular do Boca, eu tenho certeza absoluta. O Vitor deu um número, confesso que eu não sei se é verdade, tá? Foram palavras do Vitor, que no caso do Batalha, o Atlético lucrou, quase que dobrou o investimento. Comprou por 800 mil e vendeu por 1,5 milhão, se eu não me engano. Que bosta. Mas isso é irrisório no futebol de hoje em dia. Eu quero dizer o seguinte, na cabeça deles, para ficar livre de jogador, ganhar qualquer coisinha, tá bom. Mas essa foi uma entrevista espanta crise. Foi mais assim, uma das. Mais uma das. Exato. Mais uma das. A verdade é que o Atlético realmente tá numa crise enorme. O Vitor é o bode expiatório da vez. Eu vou voltar, eu sempre falo isso, é chato e tal, mas é uma diretoria que não tem clareza nenhuma, são donos de clubes que somem quando o time não entrega, que não aparecem para falar do que tá acontecendo quando tem algum conflito, algum atrito. E quando fala, só fala besteira, né? Teve uma entrevista do Menin falando... Foi do Rafael Menin, que eu acho que foi. Um dos dois, não sei, que falou que o Atlético até 2020, não sei o que, ia contratar um Hulk por ano. Seriam 4 Hulks, entendeu? Foi o Menin. Isso aí ia jogar pra galera... Já mudou agora o prazo, era 2026, agora 2028 pra zerar a dívida. Isso é uma declaração populista pra jogar pra galera e, claro, o Atlético não tem condição de fazer isso, gente. O Atlético tá numa situação crítica mesmo, assim, financeira. O Galo hoje tá enfrentando um problema sério de administração. Mas assim, sério de administração. Beleza. Tem razão, não discordo. Agora, queira sim, queira não, né? O elenco do Atlético hoje, até com os nomes que estão sendo ventilados aqui, que você vai citar daqui a pouco, continua sendo um elenco forte. Não acho que seja um elenco fraco em relação à média do Brasil. Não é do nível do Palmeiras, não é do nível do Flamengo, né? É um bom elenco, não é um elenco forte. Eu não vou nem comparar, porque pra mim é uma incógnita ainda, não sei o que vai acontecer com esse elenco do Cruzeiro. Mas pegando os principais times, né? Botafogo,
Flamengo. Se bem que o Botafogo já tá não no. tá bem. Botafogo já não tá já também. bem Já cortado, mas tá tá mais desmantelado, mas né? tá acima do Não tem nem Atlético. técnico ainda, se eu não me engano, né? Não tem Botafogo técnico. não tem técnico. O Palmeiras e Flamengo, que são os mais sólidos no Brasil, esses dois estão à frente do Atlético, com certeza. Sim. Eu acho o Mas Inter na tirando- frente. Inter, São Paulo. Tá, tudo São bem, Paulo vamos tá na pegar frente. esses quatro. Vamos pegar São esses Paulo, quatro. Corinthians tá na frente. O Bahia Não, tá Corinthians fazendo não tá. contratação O forte. elenco do Corinthians é melhor que o do Atlético, não é não. Ah, eu acho que Não é não. Pode ter Elenco, um. elenco, Elenco não é não. eu acho que não é. é não. Não é não. O time Não é não. 11 pode ser que seja Não é melhor não. do Atlético. Não é não. Cara, o final do Não é não. brasileiro do Atlético mostrou que o Atlético não, Não, tem não, elenco. o final Ele do perdeu brasileiro o foi jogador e o elenco é deplorável. bom, não é? O final do elenco do ano passado do Atlético foi deplorável sob todos os sentidos. Tanto os 11 que jogavam bem e não jogaram, quanto os que entraram também não jogaram nada. Mas assim, eu acho que no Brasil você tira aí 3 ou 4 times que tem um elenco melhor que o do Atlético. O resto tá na média. Tá na média. Não sei não. se... Eu acho que o não Atlético sei caiu se muito em elenco. Não, perdeu, mas quem que perdeu? O Paulinho? Cara, mas a gente falou... E os dois agora? A gente bateu tanto na tecla aqui no final do ano passado que essa queda, o final de Campeonato Brasileiro do E não Atlético... contratou ninguém, né? O final de Campeonato Brasileiro do Atlético era ruim, justamente, claro, tava focando nas Copas, eu mas a gente sempre falou muito defendi porque o elenco não era bom o suficiente pra ter a reposição. Quando não jogavam alguns jogadores, não tinha peça de reposição. Aí o Atlético Eu fui um que perdeu um dos defendi seus isso muito. principais atacantes, não contratou ninguém forte ainda, tirando lá o Gabriel Menino, que é uma reposição. Não é um... E o- É não o é um Igor jogo- Gomes, Luiz. E o elenco do Atlético piorou e não contratou ninguém e tem um elenco abaixo em relação ao ano anterior. E eu acho que tem... Em relação a ele, você tem toda a razão. Assina embaixo, você falou, e eu, inclusive, fui um dos críticos do elenco do Atlético ano passado. Em relação ao do ano passado, sim. O que eu quero dizer é, mesmo com essas peças perdidas, mesmo com essa não renovação, continua em relação à grande maioria dos clubes no Brasil, aí eu coloco pelo menos sei não. 15 clubes, ou que sejam 12 a 14 clubes, se comparar com o elenco do Atlético, é inferior. Então o Atlético ainda tem um elenco que é fraco para brigar com os principais lá em cima, né? Como nós colocamos ano passado. era pra ser o interesse do A hora que Atlético nós era fizemos isso, a né? tier Brigar em list aqui cima. esse ano, eu não vou colocar o Atlético lá em quarto como coloquei o ano passado. Vou colocar o Atlético lá em oitavo, em Então não tá sétimo. forte. Não tá. Definitivamente não é forte. Eu não tô falando que ele tá forte, tô falando que ele não é tão fraco assim quanto as pessoas estão achando que ele é. Ah, eu acho que é. É só isso. Não pode ser tão fraco igual o do, sei lá, Mirassol, essas coisas. Não, beleza, bem, mas aí se tudo você bem. entrar com um pensamento desse, Sim, fechar mas nós temos que SAF. lembrar que o Atlético esse ano Fechar tem SAF. 3 títulos, tem 3 campeonatos para disputar. 3 campeonatos para disputar. Você tem Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americano. Mineiro não é nem campeonato. Tanto é que não começa nem com o time titular. Mineiro é 2, 3 jogos ele vai fazer com o time titular e olha lá. Finalmente, chegar lá, ótimo, melhor. Pois é. É melhor fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, né, Leila? São Não é? três, Pois é. são 3 competições esse ano, né? Se você provavelmente terá um número menor de jogos esse ano. Vai ter um número menor de jogos esse ano. Não, Provavelmente. mesmo número. Por exemplo, se o Atlético chega na final, com certeza não chegaria, mas se chegasse nas finais igual do ano passado, seria a mesma Vai coisa. ser a mesma coisa. Eu Esse ano acho que 38, mas- e 73 ao todo. isso vale para o Cruzeiro também. Eu acho que é um ano que os times vão conseguir, é impressão, pode ser que eu esteja errado, mas é uma impressão que os times vão conseguir jogar, os times de Minas vão conseguir jogar com o seu time titular, os seus times titulares, um número maior de jogos. Não vai precisar rodar tanto o elenco assim, você vai rodar pontualmente o elenco. Como o Flamengo fez em 2019, campeão de tudo. Não rodava o elenco. O Jorge Jesus tirava um, colocava outro, eram pontuais, não tinha aquele negócio, sai um time, entra outro. Ah, mas Então eu acho que a elencozaço tendência- também, né? Eu acho que a tendência é que os louco. dois times de Minas joguem mais tempo com seus times titulares. O Diniz precisa, por razões óbvias, e o Atlético não tem. Mas pra a gente repor. tem que também contar com, assim, ninguém machucar, né? Com todo um cenário positivo, né? claro. Mas enfim, eu acho que... Agora, os jogadores estão sendo cogitados para vir aqui, não acho ruins, não. Acho que podem compor aí bem o elenco. Não, o Júnior Santos é um Júnior Santos bom é um bom jogador. jogador. É um bom jogador, mas O- nada de mudar de patamar, O eu Coelho acho. lá do Atlético Paranaense é um bom jogador, fez um bom Campeonato Brasileiro. É um bom jogador, mas também não empolga. Você Sabe, tem aí o por Natanael, exemplo- é um jogador que pode compor o elenco para fazer uma lateral ali com o Não Sarabia. conheço. Eu também Jogou não no sei Curitiba. como é, mas é uma jovem promessa do Curitiba. Não O tenho- São Paulo tava na briga. Não tenho opinião formada. Mas assim, comparativamente falando,
A minha opinião... o Sérgio Ramos, pô. O Sérgio Ramos vem aí, a gente não sabe, né? A minha opinião pra movimentação de mercado do Cruzeiro ter sido boa foi... Saíram jogadores... chegaram jogadores tecnicamente melhores do que saíram. No Atlético, não. O Atlético... um dos principais atacantes. Deve vir uma traria reposição o que não é melhor. que eu não acho também melhor que o Paulinho. É um bom jogador, mas... Que tava no banco do Botafogo. Que é o banco do Botafogo. Já não era o cara mais importante. Fez o gol na final lá, beleza. Mas é um bom jogador. Ele tava no banco do Botafogo. Mas mesmo assim, eu também preferiria o Paulinho. Bom jogador. Aí, por exemplo... o Botafogo porque ele machucou o ano passado. E quando ele volta... Ele já volta no final do ano. Fica ruim pra ele também, né? Mas vai tirar aqui Safaria... Não, é porque ele volta no final do ano. Não sei. Se ele tivesse no meio do ano recuperado, ele brigaria ali com uma posição titular. Mas... É difícil. Mas, por exemplo, sai um Batalha, o Zaratio... O Santos foi o nono do Botafogo 2020. Foi artilheiro da Libertadores. É uma boa contratação. É uma boa contratação. Com certeza. Mas mesmo assim, não é um cara que supera a saída. Eu não vejo ele superando, por exemplo, a saída, o Paulinho. Aí pra meio campo... Cara, eu acho o Paulinho um excelente jogador. O Paulinho na mão do Abel, eu acho que vai Vamos lembrar, o Paulinho no Atlético, pra cada gol que ele fazia, ele pedia 2 feitos. Muitos. Era uma grande crítica que eu tinha dele. Então, assim, ele é um jogador bom, com potencial. Mas ele é muito novo. Ele é novo. Não, vai jogar muito no Palmeiras. Perfeito. Vai jogar muito. Ele é um jogador muito bom. Mas o ano passado ele teve esse problema de lesão dele, que é inexplicável até hoje. Até hoje eu não entendi muito bem essa lesão dele. E é um jogador que perde muito gol. Ele tende a maturar, a chegar num grau de experiência dentro do campo que não perca tantos gols. Mas se você comparar com o Hulk, por exemplo, o Hulk tem metade da chance de gol do Paulinho, que é o mesmo número do... Não, mas o Hulk a gente não compara com ninguém. O Hulk é diferente. Então, eu acho que o Hulk continua sendo ainda um arrimo do Atlético. O Atlético depende do Hulk. A Hulk dependência vai continuar. Mas é um, cara... Eu acho o Hulk no Brasil hoje um dos jogadores mais subestimados. É um dos melhores jogadores que tem no Brasil. Sabe, não tem chance na seleção. Né? O eixo Rio-São Paulo não dá muita bola. É um dos jogadores mais subestimados. É um cara... chegou agora no Atlético pós-temporada com menos de 10 de massa muscular. 9,9. O cara ele é doente, né? É um super profissional. Cara, gastou mais no casamento do que o Atlético. Eu ia falar isso agora, bicho. O cara gastou 15 milhões do casamento. E o Atlético não gastou nada. É muita grana. Mas enfim. Eu continuo achando que o elenco do Atlético não é bom pra essa temporada. Você pode ter um time 11 ali que pode ser... se bem treinado, pode dar bons frutos. Depende isso muito ainda do Hulk. Eu acho que se por acaso ele não conseguir render, jogar muito tempo, né, muitos jogos na temporada, e é natural porque ele tá ficando cada vez mais velho, né? Apesar de ainda fisicamente ser um animal. Mas eu acho que o atleta não tem as peças de reposição suficientes para disputar uma temporada longa. Também acho. Já foi falado isso no ano passado, mesmo chegando nas finais ali. Mas o desleixo do Atlético no Campeonato Brasileiro tem muito a ver com um foco nas Copas, claro que tem, mas tem também o fato de não ter peças de reposições importantes para isso. E aí você vira o ano e a sua grande contratação para a temporada até então é o Gabriel Menino, sabe? Então, assim, eu acho muito, muito abaixo. Eu colocaria pelo menos aí uns 5, 6 times em termos de elenco mais na frente do Atlético. Eu acho que o grande erro do Atlético foi o Luiz Castro. De não ter vindo ele. De ter insistido com ele sabendo que ele não vinha. Então, eu acho que esse foi o grande erro, porque isso atrasou. Mesmo? É uma passividade. Parece que sim. Tentou mesmo? Tentou. Não, esperou ele até o dia 15 de dezembro. Que o negócio dele foi assim... Deu como fechado, né? O Luiz Castro, por um segundo, foi técnico do Atlético, né? Tava todo mundo dando como fechado. A história oficial é que ele pediu até o dia 15 para se manifestar. O Atlético esperou a saída, depois que acabou o Campeonato Brasileiro, com o Milito, demitiu o Milito, esperou até o dia 15 sem fazer nada. O Marcão. Um erro. Exatamente. Devia ter feito. É exatamente isso que me incomoda. Chegou dia 15, ficou mais umas 2 semanas com ele enrolando, vai, não vai, acerta, não acerta, até que não acertou. Então eu acho que o erro do Atlético... É uma diretoria muito passiva. Foi esperar. Isso é um erro grosseiro. A partir daí... Também não, enquanto você não tinha um técnico, também não faria sentido você investir em jogadores sem a sua comissão técnica dar o aval. Vai ver um técnico que você traz o cara não vai usar. Então, fez um certo sentido naquele momento. O que está acontecendo agora é que o Atlético está atrasado. O Atlético está atrasado. É o que está. Pelo menos é a ideia que eles estão vendendo hoje para a torcida, que os 4 R's e o Vitor
está vendendo para a torcida é: nós estamos trabalhando, porém atrasados. É o time que Começamos mais trabalha, atrasados, tá? Então, Trabalha, eu sonda, acho que, negocia, eu acho que o mais. Atlético pode até pegar o dinheiro do Paulinho e investir em futebol. Não sei se isso vai acontecer, acho que não. Não faz muito sentido. Mas é um time que está atrasado na sua formação, que pode comprometer para o resto do ano. A diretoria ela deu uma entrevista falando exatamente isso, que não tem pressa, eles estão trabalhando para contratar, mas não tem pressa. Porque para 2027? Exatamente então isso. É exatamente isso. São muitas coisas questionáveis que vêm lá de cima. Eu acho que é o discurso que eu vou repetir mais uma vez. É um discurso que eu tô tendo desde o início do ano passado, mas o erro tá vindo lá de cima. Começa lá em cima, e quando começa lá em cima, as coisas, a tendência o Atlético tá atrás de um CEO de futebol. Já tentou vários. Precisa e até agora não conseguiu. O Paulo Brax, se eu não me engano, foi sondado. Quem? Aquele que tava no Vasco. Do Vasco é Brax mesmo. Ele tava no Atlético Paranaense, se eu não me engano. Não, era do Vasco mesmo. Ele era do Vasco, mas não estava né? mais lá. Ele foi demitido do Vasco e ele estava no Sul. Não sei que... Acho que era no Atlético Paranaense. Tentou trazer o do Fortaleza. Do Fortaleza, o Marcelo presidente Paz, do Fortaleza, né? Marcelo Paz. Que é CEO, né? Eu acho que o Atlético está atrás desse nome. Isso mostra, aí sim, aí você tem toda a razão. Isso mostra o despreparo administrativo do Atlético para gerir o futebol. Porque se você está atrás de um nome para ser o gestor do seu time, para ser o CEO do seu time, é porque você não tem competências profissionais que hoje lá estão para fazer isso. O Rodrigo Caetano era uma peça esperada para esse ano, já disse que não vem. Então eu acho que o problema do Atlético está fora das quatro linhas mesmo, né? E isso se reflete na demora do técnico, no acerto com o Cuca, que foi errado, porque traz um técnico que já, olha, é como se estampasse na testa dele: você é o nosso plano B. Deixamos com ele, olha, você é o nosso plano B. Então já traz um técnico desacreditado pela torcida, né? Que nem eles acreditavam. Que eles mesmos não acreditavam. Nem então, eles. Isso ficou muito claro. Erro na condução. Então não fala nada, não fala o nome do Cuca. Deixa ele na manga lá. Não acertou com o Luiz Castro. Olha, fizemos um acerto com o Cuca, show de bola. E o que foi lançado para a torcida o tempo inteiro era que a diretoria do Atlético estava colocando o nome do Cuca para ver a reação da torcida. Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É o que você falou, especulação. Pelo amor de Deus, né? Você vai especular com isso? Cara, então mostra uma certa total incompetência da atual diretoria na gestão do futebol. Se eles são bons para fazer gestão financeira, eu não sei. Se essa dívida é controlada ou se não é, não sei. Isso aí tudo é dentro do clube. A gente só especula agora, lá de fora, né? Agora falando que já tem de concreto no Atlético, que são 3 jogadores, né? O Gabriel Menino, que é um jogador... É um menino mesmo. É um menino experiente, né? Tem 4 anos de Palmeiras, já ganhou Libertadores. Cara, eu gosto dele. Não é um craque, mas eu gosto dele. Tava bem no banco, né, lá do Palmeiras. Ele teve o seu momento de titularidade. Pelo que eu sei, inclusive, torcida do Palmeiras não... Mas ele é muito questionado. Ele aguentava mesmo. Não mais, que ele embora. Muito questionado. E o Patrick, menino, né, o menino o Patrick, que é uma jovem promessa. É um menino que não seria aproveitado pelo Abel, mas o Lucão, né? O Lucão, ele até apurou, conversou com, se não me engano, um cara que era da base, alguma coisa assim. Elogiou. Falou que é um baita jogador. Nesse ponto, meu raciocínio é muito simples. Você pode escolher um menino da base do Atlético ou do Palmeiras. Pega o do Palmeiras, vai. De olho fechado. De olho fechado. Então, eu acho que como aposta... Infelizmente. Como aposta, né? O que até surpreende, né? Porque se o menino é tão bom assim, pro Palmeiras ter liberado ele, pois né? É uma coisa que me dá uma pulga atrás da orelha também, mas assim... E também sem jogar a responsa em cima do moleque, né? Com certeza. Tem que ir com calma. É um menino novo, a gente não sabe. 20 anos. Então, assim, o que resta é realmente esperar e ver. O Atlético tem o Natanael tá fechado. O Natanael, né, que já tá em BH, mas aí eu não tenho informações. Especulações para fechar. E o Robert também, Santos. né? O Robert que, inclusive, já é titular do Atlético, tá treinando como titular. Provavelmente a gente vai... O Robert, que era do Atlético. Que não faz sentido. Ele foi contratado, mas está sendo usado como titular. Provavelmente a gente vai ver ele figurando, pelo menos nesse início. Provavelmente no Campeonato Mineiro, né? Ele não tá lá com o time. Tá lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Coisa tá ruim. Mas assim, é um cara que jogou nem 30 minutos no ano passado, não jogou 30 minutos, deu uma assistência, mas nem a torcida do Atlético é impressionante. Foi comprado aí pelo Galo. De concreto que a gente tem de movimentação do Atlético é isso. Então, muito pouco. Então, pois de concreto. Júnior Santos tá
Então, mas o Hoje Júnior saiu Santos vai... uma notícia que está bem É, próximo o de Júnior Santos fechar. tá praticamente fechado. Mas é o então que não vai fala. ter esse Coelho negócio de Scarpa também. de troca. Não, O isso aí Atlético não. recusou. E o Coelho do Atlético Atlético Paranaense, que eu acho um jogador razoável. Ok, E né? muito se falou do Soteldo, que eu não sei se vem, Soteldo se não não vem. vem. Não vem. Não. Então, vai pra onde? Muito dinheiro. Ele vai não ficar no fica. Santos. O Santos ou vende Ele por um é, preço... ele é do Santos, ele é do né? Ele estava Santos. emprestado ao Grêmio. Ou ele vende por o cachê quer usar ele. Ou vai lá e paga o que o Santos quer, ou vai ficar no Santos. Também vi muita crítica da torcida do Grêmio no Soteldo. Muita gente querendo O ele Grêmio fora. tá uma bagunça, né? O Grêmio tá uma bagunça. Ninguém ali ajuda. Ninguém É. ali O Grêmio é salva. um time perigoso pra esse ano, viu, cara? Tem que abrir o olho pra não cair. Quem que tá o de treinador lá? É um Eles argentino. contrataram o cara que é o... Ah, é verdade. É um que era do Nacional, um trem assim. né? É, exato. Que Gustavo- o Atlético não chegou Gustavo a sondar alguma esse coisa, cara? sondou sim. Sondou, né? Não, mas tentou o Atlético- tentou atravessar. Mas o Atlético sondou o até Grêmio. o Messi e o Cristiano Ronaldo, cara. Foi. Né? Fizeram Foi. até brincadeira com a sonda no espaço com o símbolo do Atlético, né? Foi. Deixa eu passar aqui nos comentários rapidão que o pessoal